Gostaria de saber um pouquinho sobre a questão do ecossistema mais local aqui do Goiás, que vocês estão inseridos, de tecnologia das AGTECs. Se vocês têm troca de informações, existe um cross aí com outras empresas, como é que vocês enxergam as pessoas que estão saindo de faculdade e gostariam de empreender nesse segmento? Como é que o Goiás hoje está forte nesse segmento? Então, Goiás é um dos berços do agronegócio do Brasil, né? Então é difícil você falar de agronegócio e não falar de Goiás, né? A gente tem um ecossistema grande aqui em Goiás chamado Gintec. A gente participa de algumas coisas com eles são afiliados da ACE, que é o maior acelerador, acho que da América Latina do Brasil. Então tem um ecossistema muito pujante hoje de moçada nova querendo trazer coisa boa para o agronegócio, né? A própria UFG tem iniciativas de startups, então tem realmente muito calor ao redor disso. Vocês sentem que o mercado está aquecido, as pessoas se movimentam, isso. E é um caminho sem volta. Isso, a gente está junto e a gente tem alguns parceiros que a gente está mais junto, né? A gente tem, por exemplo, iniciativa de pesagem por imagem tridimensional do boi, que não precisaria levar o tronco, que é um Pedro, charado Pedro lá do Espírito Santo, desenvolveu, chamou ele do dono. A gente tem parcerias com empresas de balança, com empresas de brinco eletrônico, que na nossa percepção, você vê um curral funcionando com e sem essas tecnologias é completamente diferente, né? Tanto para as pessoas quanto para os animais, né? Então eu acho que tem uma evolução aí muito grande vindo para a pecuária. Essa cooperação Isso. está acontecendo. O iRancho já nasce com homologação de brinco eletrônico e balanço eletrônicos. Até porque se você não consegue coletar o dado, você não tem subsídio, você não tem massa para trabalhar. Exatamente. Então tudo começa na coleta. Exatamente. É melhor se ter uma coleta básica e poder extrair alguma coisa real dali, do que você não ter nenhum tipo de coleta, claro ou coletas que não são erradas, né? São mais prejudiciais. O iRancho, claro, nós temos essas tecnologias associadas, né, que elas são integradas, mas ela também, você consegue trabalhar sem esse tipo de tecnologia também, né? Então a ferramenta ela atende tanto o pecuarista que usa a identificação eletrônica e a balança, quanto o pecuarista que não usa, né? Então é importante deixar isso claro também, né? Porque para que todos, a ideia é democratizar o acesso à tecnologia com o uso da ferramenta. Você não precisa de um grau tecnológico na sua propriedade avançado para poder depois implantar o sistema. Você pode implantar o sistema sem necessariamente ter esse investimento. Isso. O benefício que essas tecnologias trazem é que elas minimizam praticamente zero o erro operacional, né, de digitação, né, que entra o fator humano. Sim. Então, quando você está com essa tecnologia integrada, é tudo automatizado. Então, basicamente, você vai apertar só Enter. Né? Então, você tira aquele fator humano que é da operação. Evitar o erro. A gente brinca que o iRancho ele é duas coisas, né? Ele é uma provocação para que o pecuarista faça uma melhor gestão, que tenha acesso a esse tipo de coisa. Tem que ter essa provocação, né? Com certeza. E ele é feito para aceitar desaforo. Então, assim, a gente criou um sistema que não pode parar por nada. Ele não fica toda hora dizendo, não, você não pode ir, você não pode ir, você não pode ir. Ele é feito linha de produção. Você está com o animal alinhado no tronco, você tem que ser rápido. Entendeu? Então você faz o medicamento, você pesa, você pega o score e solta. Então é linha de produção mesmo isso. Maravilha, isso é show de bola. O produtor rural, eu tenho uma percepção de quando você tem as tecnologias prontas, as pessoas da cidade enxergam que o campo está muito tecnológico hoje, porque se vê colhedeiras, se vê pulverizadores, com GPS, etc. Mas são tecnologias que dependem muito da questão da capacidade de investimento do produtor de trazer essas tecnologias para dentro da propriedade. Quando são tecnologias que demandam uma interação maior, um comprometimento maior do produtor, a gente vê que talvez as coisas andam em passos mais lentos. Eu pergunto para vocês como transpor essa barreira daqueles produtores mais resistentes, como que vocês pensam em vencer essa barreira e convencer esse produtor a estar optando por essa nova tecnologia? Túlio, eu acho que tem duas coisas essenciais aí, né? Que primeiro é você criar uma experiência boa, né? Então a gente fez um grande investimento em usabilidade, experiência de usuário, facilidade de uso do produto,
E a segunda é você trazer resultado. Né? A gente tem muitos concorrentes no mercado que o cara insere, o pecuarista insere informação de tudo e ele consegue ver muito pouco. Né? Então, como ele está gastando mais tempo do que na verdade ele está tendo resultado. Isso, você está gerando uma carga adicional de trabalho para ele, porque não é um produto fácil de usar, e ele não está conseguindo extrair a informação que ele precisa para tomar a decisão dele. Ok. Falamos sobre alguns desafios, falamos aí sobre as soluções, sobre a empresa. Gostaria de saber quais são os próximos passos da Rancho. O que vocês almejam aí nos próximos 5 anos? A gente tem, por cultura, se manter na frente pela inovação. Tá? Então, para os produtos, falando de produto, a gente já tem uma visão de 4 a 5 anos de cada um dos produtos, onde que a gente quer chegar. Tá? A versão 2 do iRancho, por exemplo, ela vai vir com a parte financeira muito forte e com a parte de relatórios de inteligência gerencial. Né? A versão do BIF ele vai vir com uma simplificação, que tem alguns pontos que a gente consegue simplificar aí, uma melhoria de experiência. Né? E aí, falando de empresa, a gente vai lançar a TV iRancho também. Vamos conversar com muita gente, inclusive você já está convidado para participar com a gente da TV iRancho. Obrigado, Tamar. Ó, tá registrado, hein? E a gente vai internacionalizar também. Nós fizemos pesquisas com muitos produtores fora do Brasil e a Rancho entende que é uma demanda não só da pecuária brasileira, que a gente consegue ajudar pecuaristas mundo afora. Inclusive já tem Paraguai entrando já também. Já entramos no cliente, já temos um cliente do Paraguai. O Paraguai é um grande produtor, né? Com certeza, e melhorando o Paraguai, eu acho que do ponto de vista de segurança jurídica e vontade de produção, muitas vezes ele nos dá lições. Tá? Então a gente tem muita gana, muita vontade dos produtores paraguaios em ter uma solução de gestão do nível do iRancho. Tá? Então, pessoal, estamos traduzindo, vamos levar para vocês iRancho e Beefstats em espanhol. Com certeza, a América Latina será dominada. Isso aí, temos essa ambição e estamos trabalhando para isso. Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa, fugindo agora um pouco de tecnologia, de sistema, de gestão, um pouco a parte educacional, a gente vem para poder escutar dos empreendedores, um pouco da história deles, e deixar alguma mensagem. Gostaria de saber um livro que vocês, de cabeceira talvez, ou um livro que deu aquela mudança de chave. Na verdade, aqui na Blue Farm, nós queremos fazer um censo com os grandes empreendedores do agronegócio, para que eles nos digam quais são os livros que fizeram diferença na vida, na carreira deles. Eu sei que eleger um é muito difícil, entendendo? Eu sei que eleger um é muito difícil, mas se lembrarem de um ou dois para deixar para o pessoal aí, seria bem interessante. Ou talvez o que está lendo agora, talvez o último é o melhor, né? Tem dois que eu gosto muito, que um é o Homo Sapiens, que é a história da humanidade, uma breve história da humanidade, que eu acho fantástico. Eu acho que a gente precisa entender o nosso passado e o que trouxe a gente até onde a gente está, para a gente conseguir se planejar e em algum momento predizer o que está vindo, né? O que vem por aí, né? E o outro, eu não lembro exatamente o título, mas é o lado difícil das situações difíceis, né? Que para todo empreendedor ele é o Mark Horowitz, que eu acho que é o autor. E é um cara que ele tem uma capacidade de adaptação fantástica e que todo empreendedor no Brasil devia ler esse livro para entender que o game over não é tão game over, né? O game over continua. Isso, você tem, vamos colocar, vidas infinitas, né? Então, se você conseguir se adaptar bem, isso, o pecuarista, o produtor no Brasil, ele provavelmente é o humano brasileiro mais adaptável que a gente tem, né? A gente vê produções em lugares onde se dizia impossível produzir, né? Hoje a gente vê recordes de produção nesses lugares, né? Então acho que a gente tem que valorizar, entender e estimular essa capacidade de adaptação nossa. Então fica a dica aí, aqui do Thiago, questão dos livros, o Pedro vai falar também. Talvez se você não extraiu nada dessa entrevista, pelo menos o livro, tá? Você provavelmente vai lá, vale a pena.
Inclusive esse livro que o Thiago citou aí foi um livro que ele deu de presente para todos nós. Não, mas você vai copiar o dele, né? Não, porque foi interessante porque ele mostra a resiliência do empreendedor. Sim. Né? Porque o autor lá ele chegou a quebrar 4 ou 5 empresas até alcançar o sucesso. Sim. Que depois, obviamente, ele fez uma venda bilionária do negócio dele e ficou tranquilo, né? Então, é um livro bastante interessante. Um livro que eu particularmente gosto muito é Os Axiomas de Zurique. E tem são 11, né? E tem um que eu gostei mais que é não crie raízes. Né? Então, para o empreendedor, acho que é importante, não crie raízes num lugar só. Né? Então, você tem que diversificar, você tem que tentar novos desafios e sempre estar disposto a sair da zona de conforto. Né? Porque o desconforto é que vai fazer você ficar confortável. É o tubarão, né? Tem que estar sempre movimentado. Justamente, tem que ser o shark. Então tá aí, pessoal, da onde que, né, eles chegaram até aqui, estão nesse caminho ainda, nessa construção, mas essas leituras, todo esse conhecimento que formaram hoje né, essa empresa que com certeza terá muito sucesso. Para finalizar, eu gostaria de propor aqui um desafio do bem. Eu espero que vocês gostem. O que acontece é o seguinte, a gente, nas propriedades mesmo, no agronegócio, vocês geram emprego, os agricultores, pecuaristas geram emprego, e muitas vezes a gente entende que o nosso lado social está preenchido, que é verdade. O empresário ele já desempenha um papel na sociedade muito importante pela própria geração de emprego. Mas isso não nos isenta de poder nos ajudar um pouco mais e colaborar um pouco mais. Com certeza. O que nós estamos propondo, na verdade, aqui hoje, para os segmentos das AGTECs como um todo, é que a gente possa abraçar uma causa e eu, na minha humilde concepção, conhecimento, nós temos o Hospital de Câncer de Barretos e eu gostaria de trazer, fazer esse chamado para que as empresas de tecnologia se empenhem nessa causa também. O que acontece é o seguinte, a gente vê o Leonardo, o cantor, falando, Chitãozinho Chororó, e o que a gente pensa? Não precisa mais, entendeu? Estão bem servidos e nós não precisamos ajudar porque essa instituição não precisa. E não é verdade. Se todos nós fizermos o nosso papel um pouquinho mais, a gente consegue congregar. Eu entrei ontem, fiz o meu boleto, não importa o valor, entendendo? E eu queria convidar vocês para a gente fechar numa energia boa, positiva, para que vocês também hoje, a gente entre aqui, vocês façam essa doação e a gente comece esse trabalho daqui para frente. Vocês topam? Na hora, tá topado. Na hora? Vamos. Então fechamos, chave de ouro. Valeu, amigo. Tchau. Muito obrigado, viu? Valeu, Túlio. Valeu, Pedro. Prazerzão. Muito obrigado. Gente, um abraço. Se inscreva em nosso canal, tá? A gente promete, nós vamos melhorar mais, nós vamos trazer outros empreendedores aqui. Muito obrigado por toparem essa primeira entrevista. Se inscreva lá. Para a gente o que importa não é a quantidade de inscritos. Nós não compramos seguidores, nós não compramos likes, ok? Aqui é o pessoal do agronegócio mesmo que vai estar acompanhando. Um grande abraço. Tá aí, pessoal, compromisso cumprido, vamos fazer o pagamento do boleto hoje e vamos tornar isso uma cultura. Muito obrigado, Túlio, maravilha. É uma missão do bem. É isso aí. Parabéns a vocês também. Obrigado. Obrigado.